Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a presença da Graça, que é a coordenadora, que está ajudando a gente agora, né, rapidinho. Agora. E a gente vai falar aqui de materiais didáticos e user experience, experiência do usuário. Nesse caso, é bem específico, é a produção de materiais didáticos interativos, né, nessa estrutura de informação, design de interface e etc. Eu sou formado em design digital, sou desenvolvedor, sou designer e também tenho uma empresa, né, duas empresas. Sou formado também em gestão estratégica de educação à distância e gerenciamento de projetos com práticas no PMI. Sou fundador da agência Webnauta, né, uma empresa especializada na produção de materiais didáticos, e cofundador do Guia AD, que está aqui no CAED, no segundo ano. Eu sou o Marcelo Didier, sou formado em publicidade de propaganda, design digital, sou sócio do Gustavo na agência Webnauta e ele é sócio também na DR27, que é uma agência de marketing digital, que também trabalha com metodologia centrada no usuário. Eu acho que hoje, mais do que qualquer outra circunstância do que a gente vai falar, é muito baseado nessas frentes, né? De que resposta a gente precisa dar, ou de que material a gente precisa cada vez mais se desenvolver nesses elementos que podem trazer essa interatividade. O objetivo da pesquisa e da apresentação é fazer uma reflexão no desenvolvimento da experiência do usuário em recursos educacionais à distância. Então, é trazer essa discussão, essa reflexão e o que a gente pode trazer para melhorar a tecnologia nos materiais didáticos. É claro que o processo, né, de ensino-aprendizagem não é só o material didático, mas ele também faz parte. Então, a gente tem que considerar isso. É claro que eu digo a importância do tutor, do professor, mas o material didático também tem que ser considerado, principalmente agora, com tantas informações, tantas referências que todo mundo tem no mercado de interação, interface, a gente precisa considerar o material didático também no processo de ensino-aprendizagem. Sumário, eu vou apresentar um pouco de materiais didáticos e aí mostrar como é que é a literatura atual sobre a produção de materiais didáticos. Vou trazer uma discussão de o que é User Experience. Vou mostrar os elementos da experiência do usuário e concluir, trazer essa reflexão, essa discussão. Agora, sobre materiais didáticos. Eu quero que vocês participem aqui. Quem aqui trabalha ou já construiu material didático? Trabalha na produção. Agora, na produção de material didático digital, interativo, certo? Como eu vou perguntar, quem quiser responder, por favor. Como é que é? Vocês trabalham com uma instituição ou geralmente é com instituição, né? Como é que é? Quais são os requisitos geralmente que são levantados na produção dos materiais didáticos? Muitas vezes. Oi, desculpa. Pode falar. Os preços, você está dando cola? Oi? Você está dando cola? Com relação ao promoto? Isso. Acredito que um deles, né, a linguagem específica para a materiais de distância, porque ali a questão da visual, design, também. Aí não deixa essa. Legal. Tem mais alguém que quer falar? Certo. Então, geralmente são esses conceitos, esses requisitos que são levantados. Então, precisa ter usabilidade, isso é completamente fundamental. A acessibilidade, design clean, geralmente tem esse conceito de clean, igual a Apple, né? Muitas vezes é utilizado isso. Ser visualmente agradável, isso é importante. E, como é desde 2010 que eu comecei a trabalhar e até hoje, a linearidade também ela é baseada, né, nas teorias de aprendizagem, né, behaviorismo, tudo que é o famoso Rapid Learning, passar para frente e para trás. Esses são geralmente os conceitos mais levantados, os requisitos mais levantados na produção desses materiais didáticos. Mas será que é só isso? Será que a gente não pode desenvolver mais outros requisitos? Eu sei que é difícil, as instituições têm ainda uma barreira, mas por que não tentar trazer algo novo? Por que não trazer essa discussão, essa reflexão?
Na literatura atual, se você procura, tem a Patrícia Berra, eu acho que é assim, desculpa a pronúncia. Ela traz esses processos, ela cunhou o termo design pedagógico. Então ela traz esse processo de produção do material didático. Ela separa em 3 fatores, que é o fator gráfico, então as imagens, toda essa imagem, como é que elas baseiam os materiais didáticos, como é que ela está conversando com o conteúdo, com a informação que será passada. Fator técnico, que aí entra a navegação e usabilidade, que dá suporte à jornada do interator. E o fator pedagógico é fundamental, não tem como sair disso. O fator pedagógico, ele é o caminho para a construção do material didático, não tem como sair disso. Ele vai apresentar qual que é a teoria pedagógica, qual que é a estratégia que será apresentada no material pedagógico, no material didático, e qual é o planejamento de design instrucional, como é que vai ser construído. Mas será que é só isso que a gente pode usar na produção dos materiais didáticos? Então eu trago uma reflexão. O que é User Experience? Alguém aqui sabe o que é? Alguém tem uma noção, tem um conceito de User Experience? Alguém já trabalhou? Certo. Vou trazer uma imagem aqui primeiro. Design User Experience. O design ele está aí na hipótese. O que é? E o User Experience é o que é de fato. Não que o design está errado. Ele tem que ser adaptado. Né? O design é um processo contínuo de adaptação de acordo com as necessidades do usuário. O design centrado no usuário. Então o User Experience é um pouco disso. Né? E nesse exemplo que a gente trouxe, de experiência do usuário, quer dizer, não estou só falando de interfaces digitais, estou falando também, esse exemplo que a gente trouxe, no Japão, ou em alguns lugares do Japão, se constrói, na verdade se pavimenta as praças, coloca-se gramado, os usuários determinam quais são os caminhos e depois acontece, pensando nessa questão da usabilidade, que na verdade não sou eu que estou dizendo que é assim que deve ser, e sim eles, os usuários que estão utilizando aquele espaço, e nesse caso físico, tudo, é que vão determinar qual é a melhor forma, né? Quantas vezes a gente não passa por um lugar, uma praça que tem um outro caminho que foi se formando porque as pessoas foram andando por ali, né? O próximo passo aí é pavimentar isso aí e deixar de uma forma que as pessoas possam usar de fato. Então, como produzir isso? Como você vê que é importante sempre ter o usuário na construção, sempre ter a pessoa, o aluno, quem vai usar. Uma outra imagem que é bem engraçada, que é toque na tela para retirar sua senha para atendimento. Aí tem esses 2 botões, né? E ali embaixo, favor clicar em cima da palavra para retirada de fichas, não no desenho. Então todo mundo vai no desenho. Então está considerando o que o usuário está usando, né? O que o usuário está fazendo. E aí, como produzir isso? O que significa design User Experience de fato? Jesse James ele fala que a experiência que o User Experience é a experiência que o produto ou serviço gera para a pessoa que utiliza no seu dia a dia. Então é o que ele sente de fato. A experiência do usuário é aquilo que ele está passando. Norma ISO, né? Percepções e respostas que resultam no uso ou uso antecipado de um produto, sistema ou serviço. Então é o contato. A experiência do usuário é isso, é o que ele está sentindo. Então tem como que é você usar esse produto? É muito difícil? Quão difícil é usar esse produto? É fácil de entender como é que ele funciona? O que você sente quando usa esse produto, esse material didático? E aqui tem uma definição de experiência. Experiência é um processo dinâmico, complexo, e ele depende da percepção de várias qualidades sensoriais, múltiplas qualidades sensoriais e de contexto, e de fatores de contexto. Como você vai avaliar a sua experiência com um carro simples e um carro mais caro, mais elevado? Pelo som, como você sente o carro, como é que é o cheiro do carro.
Então são essas sensações, né? O barulho da porta também, o peso, como essa experiência toda, esse contexto de fatores, levam a essa percepção, às vezes, de valor, ou então, no caso, que aparenta ser mais caro, às vezes você entra e você fala, ué, mas esse carro é mais caro que o outro, né? Essa percepção ou não, positiva ou negativa, que gera, e aí você deve botar na tela do... Né, o que leva os usuários também a cometer o erro várias vezes, né? Óbvio que tem uma percepção visual do botão, da saliência que ele faz, que gera com que qualquer um interpretasse dessa forma, né? E a imagem ali como apoio dessa relação de botão físico, que depois a gente vai agora já explicar sobre esse processo, né? Então, já que a experiência é isso, uma série de fatores sensoriais e percepções que a gente tem do contexto, como a gente pode produzir uma experiência para uma? A gente não consegue produzir uma experiência, mas a gente consegue produzir para uma boa experiência do usuário naquele material didático. Aqui, segundo o Jesse James, ele separa, ele divide a experiência do usuário em 5 elementos. Ele tem essa questão linear, que você pode ir primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, mas também não é um processo linear, ele pode voltar aí. Então, primeiro tem a estratégia. A estratégia são os objetivos que você quer com essa interface, esse material. Esses objetivos, esses requisitos vêm da equipe de desenvolvimento. Então, é a equipe, não só a equipe tecnológica, mas também a equipe pedagógica. Sempre tem que estar todo mundo envolvido nessa etapa de estratégia. O projeto pedagógico do curso, é claro, também ele vai trazer esses requisitos para o material didático, e os alunos com certeza. Você vê que é o usuário, a experiência do usuário. Então, o que esse aluno, quais são os objetivos desse aluno? Toda essa pesquisa que a gente encontra no projeto pedagógico do curso, a gente também tem que trazer para cá, que é o perfil do seu aluno, como que ele... Quais são esses objetivos que ele tem, quais são as competências que são geradas, né? O segundo passo, a segunda etapa, o elemento, são as funções. Então, os objetivos que a gente levantou, os requisitos dessa interface, desse material didático, eles serão transformados em funções e propriedades do sistema. Então, cada vez mais material. Surge uma etapa mais abstrata e a gente vai tornando o material didático mais palpável. Então, esses objetivos são transformados em funções. E aí tem a terceira etapa, o terceiro elemento, que é a navegação, que é a estrutura desse material didático. Então, aí você define navegação, hierarquia de informação. Tem um quarto elemento que é o esqueleto, ele vai tomando mais forma a partir de wireframes, tudo, que ele diagrama e dispõe os elementos da interface do material didático. Então, são fotos, abas, textos, vídeos, como é que ele vai estar distribuído para o usuário. E tem o final, que é a superfície, que é a parte gráfica, que são os elementos gráficos, sonoros, interativos, percebidos visualmente pelo usuário. Então, aí é a última etapa, mas aí tem a produção disso, né? Depois da superfície, você produz de fato o material didático. Aí você me pergunta, Gustavo, e o usuário nisso? Tudo bem que ele está aqui no primeiro, né? Os alunos, você tem os objetivos deles, tudo. Mas e nas outras etapas? Como eu vou chamar o usuário para participar dessa construção? A partir dos... Ah, não, desculpa, eu acabei pulando. Aqui também é um famoso quadro do Jesse James. Toda essa etapa você vê que ela vem do abstrato até o concreto. Tem os objetivos, as necessidades do usuário, os objetivos do site, mas no caso do termo site, ele está levando em consideração como interface de software, que é o material didático. Depois você vê que vem as especificações das funções, os requisitos de conteúdo, design de interação, arquitetura de informação. Cada ponto desse é um mundo diferente, né? Tem o design da informação, que aí é a parte mais gráfica, os wireframes, design de interface, e ali no final, na superfície, tem o design visual.
esse autor ele até adiciona mais 2 pontos muito importantes hoje em dia, que é o movimento, a interface e o som que vai ser aplicado nessa interface. Aí, de novo, aquilo que eu acabei trazendo mais cedo. E o usuário, em todas essas etapas. Como eu posso trazer ele nesse processo de produção, de construção do material didático? A partir dos protótipos. Então, você pode produzir os wireframes nas etapas de estrutura. Você pode produzir os diagramas de informação, de navegação. Ou seja, por que não aplicar um storytelling e aí a interface, guiar o aluno, e aí você testa com o aluno isso antes de produzir o material didático. Agora é a questão da reflexão. Ok, tudo bem, você tem esse processo de produção, de construção do material didático, mas o que a gente pode trazer agora para os novos materiais? A gente vive nessa etapa que todo mundo agora tem uma noção e um modelo conceitual de internet. Minha avó agora, ela mexe em WhatsApp, ela sabe tudo. Eu nunca imaginei isso. Cada vez mais, então, as pessoas estão mais rigorosas com a interação. Você vê o novo censo do EAD, você percebe que o que está acontecendo, os cursos livres estão aumentando bem mais que os cursos das instituições. Por que isso? Será porque a gente não pode trazer novos requisitos para esse material didático? Por que não tornar o material didático engajante de alguma forma nessa interface? Por que não estimular o aluno a tomar decisões? Por que não trazer um desafio, como foi a outra palestra, trazer a gamificação? Por que não engajar ele, chamar esse aluno e convidar esse aluno a participar desse material didático? Como aplicar a gamificação, como aplicar um storytelling, que ele mesmo pode, a partir das escolhas dele, mudar a interface inteira e mudar todo o conteúdo. Então aí entra o design de informação. Se o aluno escolhe, a gente até fez isso, né, na gestão webinar para a Organização Mundial da Saúde. A gente construiu um material didático que, dependendo da escolha do aluno, a gente consegue filtrar que perfil esse aluno tem. E aí o resultado daquele material didático vai ser diferente para se o aluno é médico, se o aluno está começando agora, se o aluno ele já tem um conhecimento muito elevado sobre aquele conceito. Então, por que não trazer essa estrutura, essa nova navegação? A gente fez um projeto também para as coisas mais criativas do mundo, que é para o Catraca Livre, que toda a interface, ela não é linear mais. É uma interface que você navega e a forma que você navega ajuda você a criar, ajuda o aluno a criar um link diferente entre os conceitos. Por que não trazer esse tipo de navegação para o aluno? Por que não desafiar ele? Chamar ele para participar? Por que não conversar com a API do Facebook, esse material didático? O Facebook já é bem aberto. Qual o problema da gente conversar com o Facebook? Trazer uma participação diferente? Então é esse tipo de conceito que a gente pode aplicar agora nos materiais didáticos. Você fala na hora da criação? Oi? Na hora que você está criando o material didático, chamar o aluno para isso. E não só na criação, no processo. Na criação. Né? Isso. E no meio também da... Porque o você projeto... refaz, né? Sim. Você já está feito o curso, mas se você percebeu que tem alguma coisa que não está bem, você vai e refaz de acordo com o feedback que você tem. Não só como está bem, mas tem aluno que fala, por que você não coloca isso? Adiciona. Tem várias ferramentas, né, que você pode avaliar. E acho que a maior dificuldade que a gente quer trazer aqui é como eu tiro do abstrato e trago para o concreto, né? Acho que o principal, você fala, que recurso tecnológico, se eu tiver uma pergunta no Prezi, lá, que ele clica aqui, vai para um slide ou vai para outro, já é um recurso que ele pode ir para determinadas ações, que pode trazer uma interatividade, ou um questionamento, uma questão pedagógica, com que pode gerar para ele esse tipo de percepção, né? Tirar ele da passividade que ele fica lá passando e fala muito legal. Então eu acho que isso dentro dessa... como tirar, né? A gente tem, sempre que a gente desenvolve um projeto, a gente também tem 3 pilares dentro dele, que é desejabilidade, viabilidade e praticabilidade. Esses 3 círculos, o projeto acontece quando esses 3 círculos se integram.
Quando eu faço desejabilidade, é o quanto o meu aluno, o quanto ele quer aquele tipo de conteúdo, ou quanto ele vai consumir, ou por obrigação, ou por relação de interatividade. Praticabilidade é o quanto eu consigo tornar aquilo prático. Porque às vezes eu tenho ideias mirabolantes, ideias que não, eu vou incluir porque eu vou pôr, mas tá bom, até que ponto vale a gente testar com um pedaço desse recurso, até que ponto vale para também ter dados, porque assim, hoje, mais do que nunca, quem responde são os usuários, são os alunos que vão me dizer, inclui o Facebook ou não inclui, e inclui de que forma? Muitas vezes pode ser um grupo no Facebook com regras determinadas que pode trazer aquela interação. Uma vez colocado, não funcionar, né, não teve indício de que aquilo não funcionou do jeito que era, e aí repensar, porque a gente acaba usando muito a metodologia de design thinking, que é baseado no usuário e que tem esse repensar a todo momento, porque as tecnologias vão mudando. Uma hora eu estou com tablet, outra hora eu estou com celular. Se discutiu-se um tempo atrás entre ter a televisão digital interativa. Percebeu-se que existem alguns paradoxos. Então, o que é mais fácil é ter a segunda tela. Então, de que forma eu consigo engajar ele? Falo em programas de televisão, você vê em outras situações, de que forma eu consigo engajar, no caso aqui a gente está falando de curso, mas como eu consigo trazer ele para dentro, para ele emergir, para que ele tenha uma experiência cada vez mais enriquecedora. E aí, lógico, também outro dia a gente estava conversando com professores e eles estavam falando que mas às vezes o aluno ele quer aula expositiva, ele sente a necessidade, ele não quer, porque para ele a aula é aquilo. A gente tem essa discussão. Na Embi Morumbi a gente se formou publicidade, design digital, e se tinha muito PBL, né, o Project Based Learning, que as matérias davam suporte para um projeto central, que pode ser muito enriquecedor em vários aspectos, não só pelo tempo que não se tem na faculdade, pelo trabalho, mas assim, que forma eu posso engajar uma série, e aí, lógico que no colegial veio aquelas questões multidisciplinares, etc. Mas, assim, de que forma eu posso ir um pouco além disso, né? E aí trazendo para os cursos, trazendo para esse engajamento. Você fala de vídeo, legal. De que forma eu posso trazer uma linguagem nesse vídeo que não seja maçante? Eu tenho um curso de 1h30 para passar. Será que eu segmentar esse curso em vários pequenos vídeos mais diretos, onde ele pode depois, vendo um sumário, escolher melhor onde ele parou, onde ele viu, possa ser uma experiência mais enriquecedor, ou que ele possa consultar, uma vez que esse conteúdo é extenso. Essas discussões que podem ser pensadas nesses 3 eixos, usabilidade, viabilidade e praticabilidade, para também tornar isso viável. Senão a gente tem ideias mirabolantes, experiências super bacanas, e aí entram, você hoje tem a discussão da realidade virtual, ou realidade misturada, ou realidade aumentada, né? Quais são as diferenças, como eu incluo isso no meu material, de que forma isso tem um custo baixo hoje tem tecnologias que permitem que a gente faça, né, você tem no Google o Cardboard, que você monta e consegue usar o celular, então às vezes você traz uma experiência que nem é tão distante quanto comprar o óculos e tudo, e que é caro para a instituição, mas também posso trazer ele para um mundo onde talvez ele poderia ter, um exemplo aqui, poderia ter um stand só que eu com o meu celular vejo todo um conteúdo que poderia ser tão enriquecedor e o stand é grande, mas com o celular você pode acessar, então um exemplo assim, pensando. Então acho que essa é a reflexão que a gente pode trazer, como esse abstrato vai para o concreto, mas realmente podendo discutir, executar e trazendo o aluno, aí tem 2 formas. Eu posso criar um aluno, que a gente chama de avatar ou persona, cada área vai chamar, onde eu falo, esse é meu aluno ideal. É um menino de 20 e poucos anos, que tem essa relação ou não, a gente cria essa persona. E faz um mapa de empatia. Ele pensa assim, pensa assado, de acordo com dados e indícios. E aí eu crio as hipóteses e vou testando com ele na prática. Porque eu vou vendo que a maioria, mas eu tenho alunos também que eu preciso considerar, que tem mais dificuldade com tecnologia, por causa de, então de que forma eu posso atender essa interface, trazendo uma solução, que as pessoas gostam de ver as coisas desenvolvendo. É como a gente pensa no Facebook. O Facebook a todo momento está trazendo um recurso a mais que você fala, nossa, não é nada, mas melhorou isso, não é nada. Então, na verdade, ele está fazendo toda hora esse teste. Joga um pouquinho para um grupo de pessoas, a resposta acontece, ele vai testando, aí ele coloca, aí ele não coloca, ele vai fazendo isso. Então é legal ir percebendo, porque vai deixando dinâmico. Exemplo, é fácil falar agora, mas assim, do Orkut. O que fez o Orkut parar e o Facebook dar certo? Naquele momento, principalmente a forma de carregar o Facebook. Né? Teve a questão da mudança e tudo, mas o Facebook era mais rápido para a nossa internet. Então, ao mesmo tempo que foi se migrando, o Orkut não foi se atualizando para a medida das necessidades que os usuários foram
E o Facebook foi, carregava um bloco aqui, outro aqui, depois o chat lá embaixo, e aí isso foi fazendo com que as pessoas fossem aderindo, um dos fatores também. E pode trazer até a questão da evasão. Por que a evasão? Será que a experiência dele não está sendo ruim com todos os âmbitos? Como eu falei, experiência é a divisão de todas as percepções que a gente tem. Então, será que o LMS talvez não está dando uma experiência ruim? O próprio material didático muitas vezes é PDF só. Será que isso não está irritando esse aluno? Essa experiência que ele está tendo, será que não está dificultando para ele continuar? E a gente vê, tem tanta evasão, mas o curso livre está aumentando pelo censo. Por que será isso? Será que não tem a ver um pouco dessa experiência? Será que essa experiência do aluno no LMS, construtor, será que isso não está trazendo uma péssima experiência e aumentando um pouco a evasão? Onde eu trabalho, a gente intercala conteúdo escrito com vídeos, ou videoaulas mesmo, que o professor fala e demonstra algumas coisas, assim, tipo, demonstra o gráfico, faz na prática, alguma coisa de utilização de consultório de PNL. A pessoa demonstra mesmo, como se fosse uma aulinha, e a gente constrói vídeos também, tipo assim, quando eu curso sobre comunicação de conflitos, e quando ele foi construído. É que é melhor a gente deixar perto, porque no tempo já está estourando. Essas perguntas. É melhor eu falar com vocês. Desculpa. Não. Mas é isso, então, a gente traz aqui alguns requisitos para a parte da estratégia. A gente não pode também, a gente pode trazer reflexões, projetos que a gente desenvolveu, mas o projeto de cada material didático tem que ser feito a partir de cada público-alvo, de cada aluno que está fazendo isso. Então, mais na parte das estratégias, a gente pode trazer esses conceitos, né? Por que não engajar, por que não estimular, por que não desafiar, trazer a competição, por que não fazer isso? Então, são requisitos que a gente pode, em novos modelos mentais, que a gente pode adicionar esses materiais didáticos e não continuar fazendo materiais didáticos como a gente fazia em 2010. E é isso, eu agradeço pelo convite. E aí tem as referências, depois a gente pode passar. A gente, se vocês quiserem anotar, a gente vai pôr a apresentação semana que vem, agenciawebinauta.com.br, agenciawebinauta.com.br, vai encontrar a gente, /CAED IFEM 2017. webinauta.com.br/CAED IFEM 2017. Aí a gente... O webinauta.cc. Mas barra. Tá bom. A gente acha lá na série, mas eu não sei. E aí a gente, porque ele põe lá a apresentação, CAED IFEM 2017. Porque a gente coloca lá, também dá para baixar esse material, olhar esse exemplo do site, de como existe essa construção, que dá para trazer dentro desses eixos de viabilidade, como a gente consegue implementar. Hoje tem várias plataformas open source ou outras soluções que não para a gente. Mas acho que é isso, agradecer a todos.